sangue. É o líquido viscoso de cor vermelha. O volume no corpo humano de um adulto varia. Na mulher, de 4 a 5 litros e no homem, de 5 a 6 litros. Componentes do sangue. Plasma. É um líquido de cor amarelada. É formado por água, proteínas, enzimas, hormônios e gases. Aqui, ó, de cor amarelada. Contribuem para o equilíbrio no sangue e tecidos, proteção contra agentes estranhos, diminuição na perda de sangue quando nos ferimos. Plaquetas. São fragmentos de células que promovem a coagulação sanguínea. Quando nos ferimos, elas tornam o sangue mais viscoso, evitando mais perda de sangue e criam uma barreira contra a entrada de micro-organismos. É chamado de tampão plaquetário. Quando esse tampão não é suficiente, ele para cessar, para acabar a saída do sangue, elas liberam substâncias que formam uma rede, que é o coágulo sanguíneo. Aqui vai começar a cascata de coagulação. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são responsáveis pela defesa do organismo e eles eliminam os agentes estranhos, bactérias e vírus. Aqui são os tipos de leucócitos. Tem os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos e os linfócitos. Quando entra um agente estranho, os primeiros a irem lá nesse agente estranho são esses aqui, tá? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Os linfócitos, eles são considerados a alta patente do exército de defesa do nosso corpo, tá? E aqui eu coloquei um exemplo de um agente estranho entrando no nosso organismo e o leucócito aqui destruindo esse agente estranho. Componentes do sangue. Hemácias ou glóbulos vermelhos. As hemácias, elas são anucleadas, ou seja, não tem núcleos. Ela possui a hemoglobina, que é o pigmento vermelho do sangue. O oxigênio ele vai se ligar a essa hemoglobina para ser transportado por todo o corpo. As principais funções do sistema cardiovascular. O transporte e a distribuição das substâncias pelo corpo, ela é feita através do sangue. As principais funções são transportar oxigênio e gás carbônico, nutrientes do sistema digestório aos tecidos, os hormônios e as células de defesa do organismo. Aqui estão os exemplos. Hemograma é um exame que tem como objetivo olhar a quantidade de elementos no sangue. E o resultado desse exame pode ajudar no diagnóstico do paciente. Isso aqui não tem no módulo, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu vou ensinar como você pode interpretar um hemograma. Aqui, essa parte de aqui, ó, eritrograma, é a parte, digamos que é a parte vermelha do nosso sangue. O leucograma vai ser a parte de defesa. E as plaquetas vai ser a parte de coagulação. O eritrograma. Nós vamos avaliar aqui os eritrócitos, hemoglobina e hematócritos. A gente sempre tem que estar olhando os valores de referência. E aqui é o resultado. O resultado dos eritrócitos foi 5,2. No valor de referência é de 4,5 a 5,9. Se deu 5,2, então está dentro dos parâmetros, está normal. Hemoglobina, 12, de 12 a 17,5, também normal. 46, de 40 a 52, também normal, hematócrito. E aqui, VCM, é o volume corpuscular médio, ou seja, o volume da hemácia, tá? Da parte dos glóbulos vermelhos. Aqui, 88. Tá de 80, a referência é de 80 a 100, então tá no volume normal, tá normal todo aqui, esse hemograma, tá? Essa parte vermelha.
Se tivesse, aí vamos começar a interpretação aqui. Se tivesse, por exemplo, abaixo de 4,5, tivesse 4, 3, 4, o eritrócito. Se tivesse abaixo de 12, por exemplo, 10, a hemoglobina, e o hematócrito também estivesse abaixo, tivesse aqui 30, 35, ou seja, se todos esses três aqui, eritrócito, hemoglobina e hematócritos, estivessem abaixo do valor de referência, essa pessoa estaria com anemia, tá? Aí existe a anemia leve, moderada e grave. Vai depender desses resultados aqui. E o volume corpuscular médio, como é que eu faço para interpretar? Se estiver abaixo, digamos, se estiver a 70, e aqui também estiver abaixo, todos abaixo, vai ser uma anemia microcítica. Ou seja, o volume corpuscular vai estar menor da hemácia, vai estar pequeno. E se tiver acima de 100, tiver 120, aí aqui, em tudo aqui abaixo, vai ser uma anemia megaloblástica, ou seja, o volume vai estar aumentado, tá? Vamos interpretar aqui o leucograma. Os leucócitos, mesma coisa, a gente olha o valor de referência, 4.500 a 11.000, deu 8.700, está dentro dos valores. Aí eu vou interpretar aqui. Se tivesse acima de 11.000, tivesse 15.000, por exemplo, essa pessoa estaria com uma infecção no corpo. Por quê? Porque aí um agente estranho, um corpo estranho, né? Entrou no organismo e aí produziu mais leucócitos, tá? Então, estaria com uma infecção. Se tivesse abaixo de 4.500, tivesse 3.000, essa pessoa estaria imunodeprimida, ou seja, estaria com a imunidade baixa. A quantidade de defesa de leucócitos estaria baixa, tá? Interpretando as plaquetas, deu aqui 280.000. Olhando no valor de referência, 150.000 a 400. Tá dentro dos parâmetros. Então, tá tudo normal. Vamos interpretar aqui. Se tivesse abaixo de 150.000, tivesse 80.000, por exemplo, é chamado de plaquetopenia. Qual é o risco? O risco é de hemorragia, certo? Por quê? Porque as plaquetas, elas coagulam o sangue. Então, se está abaixo, se tem pouca plaqueta, então o risco é de ter hemorragia aqui. E se tivesse a mais, acima, tivesse 500.000, 600.000, aí vai ser o aumento das plaquetas. Qual é o risco? O risco é de trombose, certo? De criar trombos, tá certo? Vamos falar dos vasos sanguíneos. Temos as artérias. São vasos sanguíneos em que a parede é mais grossa, leva o sangue rico em oxigênio do coração para os tecidos. Elas transportam o sangue com determinada pressão, que ajuda a impulsionar o sangue pelo corpo. Eu coloquei aqui essa palavra, gasometria. É um exame que é feito, onde nós perfuramos, digamos assim, a artéria aqui e coletamos o sangue arterial para ver como é que está a quantidade de gases nesse sangue arterial. Tá bom? As veias. Transporta sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico dos tecidos para o coração. Tem paredes mais finas, como a pressão das veias é reduzida, elas possuem válvulas que impedem o retorno do sangue e ajudam a direcioná-los para o coração. Lá na nossa batata da perna, ou panturrilha, como a gente chama, tem válvulas lá, válvulas nas nossas veias. Para quê? Para ajudar a ter o retorno venoso, ou seja, para que esse sangue venoso vá para o nosso coração.
Capilares são vasos microscópicos espalhados por todo o corpo, responsáveis pela troca de nutrientes e gases entre o sangue e as células dos tecidos. Aqui ele é bem fininho, falando tá em todo o corpo, ou seja, ele tá aqui na ponta do seu dedo, tem capilar. Coração é um órgão muscular que bombeia o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes e oxigênio necessários aos tecidos do corpo humano. É localizado entre os dois pulmões. A maior parte vai se encontrar do lado esquerdo do nosso corpo. A estrutura. Vamos olhar aqui essa imagem. O coração. Aí tem veia cava inferior, veia cava superior. Aqui vai vir a circulação do sistema, do nosso organismo, tá? Aqui são as válvulas semilunares, essas aqui, ó. Válvula pulmonar, válvula aórtica. E temos as outras válvulas aqui, válvula tricúspide e válvula mitral. O coração tem 4 câmeras, tem o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, tá? Essa é a estrutura do coração. Vamos entender a circulação sanguínea. Aqui, ó, o nosso corpo, né, o nosso organismo, nosso sistema. O sangue vem aqui, ó, do nosso sistema, entra pelas veias cavas, passa pelo átrio direito, pela válvula tricúspide, ventrículo direito, passa pela válvula pulmonar e vai para o nosso pulmão. Chega aqui no pulmão, esse sangue que era pobre em oxigênio vai ser oxigenado, vai vir por aqui, vai passar pelo átrio esquerdo, né? Vai passar aqui pela válvula aórtica, depois pelo átrio esquerdo, depois pela válvula mitral, ventrículo esquerdo e vai aqui, ó, para a aorta. E chega aqui no nosso organismo um sangue oxigenado. Eu coloquei aqui essa animação para vocês entenderem, ó. As setinhas vêm primeiro por aqui, ó. Pelas veia cava superior e inferior. Aí vai entrar pelo átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão, depois entra pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí vai para a aorta. Tá certo? Vai para a aorta. Infarto agudo do miocárdio, a abreviação é IAM. Ocorre quando há uma lesão no tecido cardíaco devido à privação do oxigênio e dos nutrientes. Aqui também tem uma animação mostrando aqui placas de gordura. Digamos que essa pessoa aqui, ó, comeu muita gordura e essa gordura ela ficou aqui depositada dentro dessas artérias, desses vasos sanguíneos. E aí vai dificultar o fluxo sanguíneo aqui, vai diminuir o fluxo sanguíneo. Essa placa gordurosa que faz aqui chama de aterosclerose. E essa diminuição, vai ocorrer, ó, a diminuição do fluxo sanguíneo aqui, porque vai diminuir a passagem. E o que é que vai acontecer? Vai lesionar o tecido do coração. Tá vendo essa parte preta? É a lesão, aqui seria a necrose, ou seja, a morte do tecido por falta de oxigênio e nutrientes. Ciclo cardíaco é o período entre o final de uma contração cardíaca e o começo de outra. Sístole é a contração do músculo. Diástole é o relaxamento do músculo cardíaco. Então, sístole é a contração do coração, diástole, relaxamento do coração. Eu coloquei também uma animação. Ó, sístole tá jogando, tá ejetando. A sístole, ela ejeta o sangue para fora do coração. E a diástole
o sangue está entrando no coração, tá? Então, sístole é a contração, que é a contração do coração e a ejetar o sangue, jogar para fora, e a diástole é o relaxamento e a entrada de sangue no coração. Sinais vitais. Eu coloquei os sinais vitais porque existem 2 sinais vitais que estão relacionados com o sistema cardiovascular. Aí eu coloquei aqui o conceito, são indicadores do funcionamento fisiológico básico, ou seja, o estado de equilíbrio térmico, endócrino, circulatório e respiratório. Temperatura é um sinal vital, pulso, frequência respiratória e pressão arterial, esses 4. Nessa imagem tem esse homenzinho aqui, porque incluiu a dor como 5º sinal vital. Aí, os 2 sinais vitais que estão relacionados com o sistema cardiovascular são pulso e pressão arterial. O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em várias partes do corpo. Aqui são os locais que nós encontramos, podemos fazer a verificação do pulso. Mas o que nós mais utilizamos é aqui, ó, na radial. Os locais, ó, a artéria temporal aqui perto da orelha, a artéria carótida aqui no pescoço, a artéria femoral aqui entre a coxa e a parte pélvica, a artéria poplítea atrás do joelho, a artéria facial aqui na mandíbula, a artéria braquial aqui, ó, no cotovelo aqui, nessa dobrinha, a artéria radial e ulnar. A radial é aqui do lado desse polegar aqui, onde fica o polegar é a artéria radial. E do outro lado é a ulnar. E tem a artéria tibial, anterior e posterior, que é aqui no tornozelo. A que nós mais verificamos é essa aqui, ó, a pulso radial. Frequência cardíaca normal. Aqui são os termos que nós utilizamos quando está normal, que é normoesfigmia e normocardia. A mulher aqui, ó, ela tá fazendo, como é que a gente verifica o pulso? Ela colocou o dedo aqui, os 2 dedinhos, na artéria radial, ó, o polegar aqui, artéria radial. Ela vai verificar esses batimentos, vai sentir aqui esses batimentos por 1 minuto. Os parâmetros aqui, lactentes são aqueles que estão mamando, de 120 a 160. Crianças, 90 a 140. Pré-escolar, 80 a 110. Idade escolar, 75 a 100. Adolescente, de 60 a 90. E adulto, de 60 a 100. Aqui, BPM é batimentos por minuto. Por quê? Porque a verificação do pulso é em 1 minuto. Existem algumas alterações. Com relação à frequência cardíaca, pode ter bradicardia abaixo de 60 batimentos por minuto, aqui relacionado a adulto. E taquicardia acima de 100 batimentos por minuto. Alterações quanto ao volume. Filiforme é aquele pulso fino e fraco, que a gente quase não consegue sentir. E arrítmico é uma pulsação desordenada. Ele tem 2 batimentos, aí para, aí tem 1 batimento, aí para, aí tem 2 batimentos. Fica desordenado o batimento. Você sente ele desordenado. Pressão arterial é a força do sangue contra a parede das artérias. Aqui tem um exemplo. A força do sangue, do batimento aqui, ó, na parede das artérias. Aqui são os aparelhos que nós verificamos a pressão. Nós não medimos pressão, nós verificamos pressão. Aqui chama de esfigmomanômetro, certo? Existem 3 tipos. O aneroide, que é esse aqui, digital e o de mercúrio. Hipertensão arterial. Quando a pressão arterial se mantém acima dos números considerados normais por muito tempo e com frequência, a pessoa apresenta hipertensão arterial. O que é que acontece? Aqui tem os parâmetros das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial em 2016. Mostra aqui, ó, 120 por 80, ou seja, 12 por 8 é o ótimo.
tá? Quando é considerado hipertensão? Quando está acima de 140 a sistólica por 90 a diastólica. Sístole e contração, diástole e relaxamento. Lembra disso? Então, aqui é considerado hipertensão arterial quando aquela pessoa vai verificar durante um tempo e vai 7 dias ou 14 dias no mesmo horário verificar aquela pressão e a pressão vai estar acima de 140 por 90 sempre. Aí essa pessoa vai ser considerada hipertensão arterial, né, um hipertenso, e aí vai começar o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Os parâmetros aqui. É o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o infarto que a gente aprendeu lá atrás. Existem alguns cuidados que podemos ter para prevenir e também para controlar essa hipertensão, que aqui é o tratamento, pode ser também o tratamento não medicamentoso. Praticar atividades físicas de forma regular, manter o peso, não abusar do sal e não comer comidas gordurosas, moderar o consumo excessivo de álcool, não fumar, ter momentos de lazer, evitar estresse. Os grupos sanguíneos. Aqui é o ABO, grupo ABO. E tem o fator RH também, que é positivo e negativo. Aqui tá falando o quê? Que ele tem anticorpo anti-B, ou seja, ele tem um anticorpo contra o B, o sangue B, e tem antígenos A. O B, ele tem antígenos B e anticorpo A. O AB tem antígenos B, A, tem antígenos B e não tem nenhum anticorpo. E o O não tem nenhum antígeno e tem anticorpo A e anticorpo B, tá? Aqui o fator RH. Você coloca o anti-RH na lâmina. Se coagular, se aglutinar, vai ser fator RH positivo, 85% da população. Se não aglutinar, 15% da população vai ser RH negativo. Aí eu coloquei aqui a porcentagem para você perceber só aqui. O sangue mais comum é o O positivo, o sangue mais comum. E o sangue mais raro é o AB negativo. Com relação à doação de sangue, só queria que vocês observassem aqui que o O negativo, ele é o doador universal. Ele pode doar para qualquer tipo de sangue, mas ele só pode receber dele mesmo, de O negativo. Já o AB negativo, ele pode receber de todos, ele é o receptor universal, pode receber de todos. Aqui, eritroblastose fetal é uma complicação com relação a fator RH. Por exemplo, se a mulher aqui, ela é fator RH, ou seja, ela é A negativo, digamos. Casou com um homem que ele é positivo, digamos que é O positivo. E aí ela engravidou. O que é que acontece? Se essa criança pegou o fator RH do pai, que é positivo, na hora do parto, essa mulher ela vai desenvolver anticorpos contra esse fator RH positivo. Ela que até 72 horas após o parto tem que tomar o Matergan, que é um soro, tá? Aí aqui na segunda gestação, se ela tomou o soro Matergan, a segunda gestação vai ser tranquila. Se ela não tomou o soro, ela já tem os anticorpos contra o fator RH positivo. Se essa criança novamente pegou o fator RH do pai, aí os anticorpos da mãe vão para a circulação fetal e aí vai causar problemas no bebê. Outras doenças cardiovasculares que eu trouxe, além das que tem no módulo. Angina, que é uma dor, desconforto no tórax. É muito forte essa dor. Tem a sensação de morte súbita.
Trombose venosa profunda é a formação de trombos nas veias dos membros inferiores, aqui o trombo. Esse trombo ele pode sair daqui e entrar na corrente sanguínea e pode causar, por exemplo, para o pulmão, e aí causar uma embolia pulmonar. Miocardite, endocardite e pericardite são inflamações das membranas do coração. Aqui, ó, pericárdio é a membrana externa, a superfície externa do miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco e o endocárdio é a superfície interna. Então, pericardite, inflamação da parte externa, miocardite, inflamação do músculo cardíaco, endocardite, inflamação do endocárdio, que aqui também pode ser causado, né, endocardite infecciosa com micro-organismos altamente virulentos. Obrigada, espero que vocês tenham aprendido, entendido. Once again.